Dr. Robert Anthony. Além do pensamento positivo. A fórmula avançada para o seu sucesso. Capítulo 3. O que você está dizendo a você mesmo? Está comprovado que eu e você não nos portamos de acordo com a realidade do que podemos fazer, mas sim de acordo com a realidade do que acreditamos poder fazer. É lógico que, se mudarmos nossa forma de acreditar, poderemos mudar nossa forma de agir. Como obtemos nosso sistema de crenças? Seres humanos registram aquilo em que estão pensando. Na infância, nossos pensamentos eram emoções e, portanto, registramos emoções. Então, começamos a juntar imagens mentais às emoções. Em seguida, rotulamos essas imagens mentais com palavras. Já adultos, pensamos em uma ou em todas essas formas tridimensionais e, em geral, o fazemos primeiramente em forma de palavras. Referimos-nos a isso como autoconversação. Autoconversação em 3 dimensões é um processo pela qual as palavras despertam imagens que causam emoções. Todo pensamento emocional deixa um registro na estrutura de neurônios do cérebro. Não registramos o que está acontecendo, mas sim o que achamos que esteja acontecendo. Esse registro de interpretação dá início à formação da personalidade. Exemplo elementar de como isso funciona pode ser visto em crianças de mesma família que adquirem diferentes personalidades e modos de vida. O registrado não foi o que aconteceu a elas durante a infância, mas sim o que pensaram ter acontecido. Suas interpretações formaram suas diferentes personalidades e atitudes, embora fossem da mesma família. Um pensamento por si só não forma a autoimagem de ninguém, pois esta precisa de acúmulo de experiências ou pensamentos para ser criada. A chave para a liberdade é controlar o que pensamos e perceber a realidade como a vemos. Outras pessoas podem nos dar opiniões sobre nós mesmos. Elas podem nos dizer como somos formidáveis ou podem nos desvalorizar. Essa informação não é registrada, mas poderá sê-lo em seguida, passando a integrar nosso sistema de crenças quando a aceitarmos em nossos próprios pensamentos. Não somos tão bem-sucedidos quanto podemos por causa de nossa opinião sobre nós mesmos. Agimos de acordo com a crença que temos de nós mesmos, seja ela verdadeira ou não. Liberar não é fácil. Sempre que temos uma crença forte, sempre que pensamos que o que sabemos é a verdade, nos aferramos a essa crença como defesa contra crenças conflitantes. Não podemos manter nossas crenças conflitantes em nossa mente sem ansiedade ou sofrimento. Assim, juntamos dados e informações colaboradores para provar que estamos certos e não malucos por acreditar no que acreditamos. Isso pode nos prejudicar na busca da verdade, pois, como já dissemos, operamos de acordo com a verdade como a vemos e não como ela é. Às vezes nos aferramos a opiniões, atitudes e crenças que deixam de ser relevantes. Porém, devemos tentar ser bastante fortes para nos examinarmos objetivamente e ver onde podemos estar mentindo para nós mesmos. Talvez eu esteja bloqueando o ingresso de informações que podem ser mais relevantes. Talvez eu esteja aprendendo a verdade porque não quero estar errado, cometer um engano ou me sentir mal. O começo é a autoconversação.
Autoconversação é a conversa constante que tenho comigo mesmo na medida em que percebo o que penso ver e ouvir. Autoconversação é precisamente aquilo a que me referi como forma tridimensional de pensamento, constituída de palavras, imagens e emoções. Construímos e modificamos nossa autoimagem com nossa autoconversação, usando palavras que despertam imagens mentais que evocam um sentimento ou uma emoção. Nossa autoimagem é um acúmulo de todos os pensamentos, atitudes e opiniões que percebemos e armazenamos sobre nós desde a infância. É a imagem subconsciente que vimos registrando há muitos anos. Essa imagem mental controla nossa forma de pensar e agir. Assim que imaginamos vividamente uma experiência, ela é registrada em nosso subconsciente e só nos livramos dela quando tomamos a decisão consciente de desalojá-la. Quem decide efetuar mudanças em sua autoimagem pode usar a autoconversação e a visualização para criar uma nova imagem mental que registrará as mudanças desejadas. Toda mudança significativa e duradoura começa primeiro na mente ou na imaginação para depois converter-se em realidade. Como toda declaração que fazemos produz efeito em nosso subconsciente, faz-se importante termos cuidado com o que dizemos a nosso próprio respeito. Lembre-se, outras pessoas podem dar opiniões sobre você, mas o que você pensa sobre você é o que determina sua autoimagem. Seu subconsciente não sabe a diferença. O impacto produzido pela construção de uma autoimagem positiva ou negativa é poderoso porque nossa autoimagem está armazenada no subconsciente como realidade. Nosso subconsciente acredita na veracidade das informações que armazena, sejam verdadeiras ou não. Se alguém o chama de imbecil, a declaração produz um novo registro em seu subconsciente. Toda vez que você se recorda da experiência de ter sido chamado de imbecil, a experiência volta a acontecer para seu subconsciente, pois esse não distingue a diferença entre uma experiência real e uma imaginada. Toda vez que nos recordamos do mesmo pensamento, ele é novamente registrado como realidade e reforça a crença dominante. No caso, eu sou imbecil. À medida que se acumulam, esses pensamentos originam padrões de crença. Não fomos vitimados pelas crenças ou pensamentos de outras pessoas à nossa volta. Aceitamos pensamentos positivos ou negativos que outras pessoas partilharam conosco quando permitimos que tais pensamentos passem a integrar nosso sistema de crenças. Ao deixar que eles se estabeleçam em nossas mentes, representamos o papel determinado por essas crenças, passando a viver, assim, uma profecia autossatisfatória. Princípio efetivo. Nosso grau de expectativa, seja com respeito a nós mesmos, outra pessoa, um dia, uma tarefa ou uma situação, determina o resultado. Desde o momento em que nos apegamos a uma opinião sobre como as coisas vão ocorrer, agimos para criar a situação ou juntamos informações para corroborar nossa ideia ou noção preconcebida e convertê-la em realidade. E, efetivamente, obtemos o que prevíramos. Chamo a isso princípio efetivo. Você pode notar que sua autoconversação reforça uma crença sobre você mesmo ou uma autoimagem já existente. Pode também ser usada para modificar, para melhor ou pior, opiniões e atitudes que você tem a seu próprio respeito.
O ciclo do autofortalecimento. Minha autoimagem controla a forma como atuo ou minha realidade de atuação. Sempre atuo da maneira como me vejo. Não posso agir de outra maneira. Posso tentar agir de outra maneira, mas terei de dar duro para anular minha imagem subconsciente de realidade. Porto-me automaticamente como eu que é controlado por minha imagem. O que formou a imagem em primeiro lugar foi minha autoconversação. Toda vez que afirmo ser de determinado jeito, registro tal jeito em minha imagem de realidade. Ajo automaticamente de acordo com minha imagem de realidade, sem pensar nela. E, depois de agir como pensei que devesse agir, converso a respeito comigo mesmo. Digo continuamente a mim mesmo, por meio de autoconversação, o que acabei de fazer. Digo a mim mesmo: é assim que sou, sempre ajo assim, o que reafirma a imagem, que por sua vez me assegura que agirei da mesma forma da próxima vez. A isso dá-se o nome de ciclo de autofortalecimento, que funciona da seguinte maneira: 1. Noto minha atuação numa tarefa, minha forma de agir e como outras pessoas avaliam minhas ações. 2. Converso comigo mesmo sobre minha atuação por intermédio de minha autoconversação ou de declarações afirmativas. 3. Minha autoconversação reforça uma autoimagem positiva ou negativa, ou como me sinto a respeito de mim mesmo. 4. Como me sinto a respeito de mim mesmo forma uma autoimagem, que é o mecanismo regulador que controla a forma como atuarei da próxima vez. Muitas pessoas, quer tenham obtido uma atuação inferior a seu grau de expectativa, quer tenham previsto uma atuação fraca em sua imaginação, reforçam a experiência negativa com declarações como: lá vou eu de novo, sou assim mesmo, não tem jeito, isso sempre acontece. Hoje vai ser mais um dia daqueles, etc. Sempre que seu comportamento não combinar com sua autoimagem, você dirá consigo mesmo: eu não sou assim, ou isso não é do meu feitio. Declarações como essas apenas servirão para dar continuidade à atuação fraca por intermédio do fortalecimento da autoimagem fraca. Sua única alternativa é corresponder à sua imagem mental. Como melhorar sua atuação? É necessário que aprendamos a deixar de atacar nossa autoimagem naquelas ocasiões em que nossa atuação não corresponda às nossas expectativas, pois, caso contrário, a autoconversação negativa resultante disso apenas aumentará nossa atuação fraca. Como corrigir isso? A primeira coisa que devemos dizer a nós mesmos durante uma autoconversação negativa é: pare de falar assim, seguida de alguma afirmação do tipo: sou muito melhor do que isso. A frase seguinte é a frase-chave. Diga a você mesmo: da próxima vez. Então, faça uma afirmação de como você vai agir da próxima vez. Suprima a imagem mental anterior. Suprima o movimento negativo. Não tolere a atuação fraca de você mesmo nem de outras pessoas. Porém, não se rebaixe e também não rebaixe outros, atentando para o que está errado. Diga simplesmente: da próxima vez vou agir assim. Caso você esteja trabalhando com outras pessoas, diga: da próxima vez quero que você aborde o cliente assim. Ou, da próxima vez você fará assim. O que você está fazendo com essas declarações é dar feedback
positivo e imediato ao seu subconsciente. Em vez de registrar a imagem mental negativa, você dá origem à imagem de atuação que deseja. A chave para reforçar uma autoimagem já existente ou para melhorá-la é visualizar como você quer que seja sua atuação na vez seguinte e parar de imaginar, pensar e falar sobre o que você está tentando evitar. Quando sua atuação o deixa satisfeito, você deve usar a autoconversação positiva para reforçar a imagem mental positiva. Afirme para você mesmo: é assim que sou. Declarações de autoconversação positiva constituem a melhor maneira de manter ou construir sua própria autoimagem. Cancelam deliberadamente críticas depreciativas que dirigimos a nós mesmos ou as opiniões sobre nós que outras pessoas tentam nos impingir. Como você se sente em relação a você mesmo? O tamanho e o objetivo de nossas metas crescerão em proporção ao crescimento de nossa autoestima. Quem tem autoestima baixa atrai influências negativas que o impedem de atingir suas metas. Olhe para os clientes com quem você está lidando, ou para os relacionamentos nos quais está envolvido. O fato é que você sempre procurará pessoas com quem se sente digno de estar. Olhe para suas posses materiais. Você atrai aquilo que sente ser digno de receber. O carro que dirige, as roupas que usa, a casa em que mora. Quantidade e qualidade são determinadas por sua autoestima ou alto valor. Que tipo de rótulos você está colocando em você mesmo? Cada um de nós possui dezenas, talvez centenas de rótulos que nos atribuímos durante a vida. Sou bom gerente, autoritário, tímido, cordial, amistoso, imbecil, irracível, difícil, preguiçoso, pobre. Esses rótulos ou opiniões governam o nosso comportamento, fazem com que hajamos da forma como nos vemos, porque sempre ajo como eu mesmo. Alguns desses rótulos são úteis, mas para crescermos e progredirmos, temos de mudar os rótulos inúteis. Mais uma vez, devemos ter cuidado com a maneira de conversarmos conosco. O problema é que, seja qual for a autoimagem que tenhamos aceito, ela estabelece um teto ao uso de nosso potencial. Esse teto nada tem a ver com nossa habilidade para usar nosso potencial, mas só podemos agir tal qual a pessoa que pensamos ser. Devemos assumir deliberadamente o controle de nossa autoconversação, ou ela nos controlará. Rótulos e opiniões que temos de nós mesmos não podem ser totalmente apagados, pois estão armazenados em nossa memória subconsciente, mas podem ser desalojados por intermédio da autoconversação, a nova mensagem positiva da qual virá nossa opinião dominante. E sempre agimos de acordo com nossa opinião ou crença dominante. A razão mais importante para mudar nossa imagem quando estamos insatisfeitos com nossa atuação em determinada área é que nossa autoimagem controla nossa atuação. Nosso comportamento é automático. Enquanto não mudarmos a imagem mental que temos de nós mesmos, continuaremos a repetir a mesma atuação. Nossa autoimagem regula o uso de nosso potencial. Toda vez que me afasto de minha autoimagem, o resultado é ansiedade e tensão, pois estou constantemente funcionando para agir como o eu percebido por mim mesmo. Minha autoimagem é o que acredito ser capaz de fazer nesse exato momento.
aumentando seu grau de expectativa. Quando nos vemos forçados por nossos próprios intentos ou pelas situações à nossa volta a sair de onde nos sentimos à vontade, de onde sabemos subconscientemente ser nosso lugar, o resultado é ansiedade e tensão. Além de uma zona de conforto interna ou grau de expectativa em relação ao tipo de comportamento esperado de mim, tenho também uma programação quanto ao tipo de meio ambiente ao qual pertenço. Tenho, por exemplo, uma imagem mental subconsciente do tipo de carro que devo ter, da renda que mereço, dos restaurantes que gosto, das situações em que me sinto à vontade, etc. É importante para mim estar ciente de que, toda vez que me afasto dessa imagem mental, a tensão negativa dirá: volte para seu lugar, obrigando-me a retornar ao meio ambiente ao qual sei subconscientemente que pertenço. Como você pode ver, essa reação torna a mudança difícil ou, na melhor das hipóteses, lenta. Sempre que me encontro num meio ambiente, emprego ou situação social estranhos, resolvo não participar ou atribuo razões lógicas para explicar por que aquilo não vai funcionar, ou por que devo ficar onde estou ou onde penso que deveria estar. O problema é que não programamos deliberadamente o tipo de meio ambiente em que nos sentimos à vontade. Nosso subconsciente simplesmente absorve, por meio da observação, onde pensamos que devemos estar. A chave para mudar é a habilidade para nos visualizarmos em situação, meio ambiente, carro, emprego, relacionamento e carreira diferentes. Identifique-se com sua meta. Somente uma vívida imagem na primeira pessoa do singular e no presente do indicativo pode conseguir mudar nossa realidade. Esta questão será discutida a fundo no capítulo 6. Programe sua mente para o melhor. Mas por ora, faz-se necessário apenas compreender que essa visualização não é como a visualização que se tem quando se assiste a um filme, experiência que nos coloca na posição de espectador mais objetivo. Apenas as imagens que gravamos por experiências e com as quais nos identificamos na primeira pessoa e no presente do indicativo mudam a realidade. Se não podemos nos identificar com a imagem, não podemos tê-la, pois ela não se registra no nível subconsciente. Se não me identifico com o que estou visualizando, fico com a impressão de que outras pessoas podem atuar e não eu. É bom para elas, mas fico pensando que nunca serei capaz de fazê-lo. Você deve ver você mesmo em sua imagem mental. Afirmação deliberada ou autoconversação, combinada com visualização, produz o resultado final. Devo fazer isso reiteradamente. Em breve, meu subconsciente dirá que pertenço àquele meio externo em que tenho pensado. Assim que começo a esperar isso num nível subconsciente, o conflito começa a surgir em meu subconsciente. O conflito situa-se onde estou ou o que tenho e o que estou aceitando subconscientemente. Entretanto, uma das funções elementares do subconsciente é resolver conflitos entre aquilo em que estamos pensando e aquilo que estamos realmente vivendo. E, como meu subconsciente é criativo, começará a criar aquilo em que estou pensando, aquilo que estou visualizando. Aquilo em que você está pensando sempre triunfará. A verdadeira chave aqui não é tentar ser diferente de sua imagem mental. Primeiro, modifique-a.
Crescimento e mudança reais começam de dentro para fora. Primeiro, devemos mudar nossa opinião sobre nós mesmos. Mudada a opinião sobre nossa autoimagem, podemos mudar nossa atuação, porque, durante o processo, nossa zona de conforto terá se expandido automaticamente. Fazemos isso com o exercício da imagética e da autoconversação construtivas. O subconsciente registra nossas imagens como verdadeiras. Em seguida, agimos de acordo com essa verdade ou crença. Vivemos uma profecia autossatisfatória. Como você sabe qual é a sua autoimagem? Olhe para suas ações, comportamento e atuação. E também pergunte a você mesmo: o que espero de mim? Onde me sinto fora de lugar? Se você se vê pobre, inconscientemente faz coisas que lhe trazem perdas. E, quando perde, o que acha que diz a você mesmo? É assim que sou. Sempre perco no fim. Nunca terei dinheiro. Isso reforça a imagem mental que o faz fracassar novamente, que causa sua autoconversação, que fortalece essa mesma imagem mental e assim por diante. Pessoas sem dinheiro sentem-se vitimadas, mas não compreendem que vivem uma profecia autossatisfatória. É por isso que ricos enriquecem mais e pobres empobrecem mais. A questão nada tem a ver com dinheiro. Pessoas com autoimagem ganhadora levam-se a fazer coisas ganhadoras. Se perdem ocasionalmente, não aceitam a perda como destino, mas a rejeitam, pois sabem que perder não é normal para elas. Rejeitam a perda dizendo: não é assim que sou, ou não é assim que as coisas acontecem comigo, ou da próxima vez mudarei isso. As atitudes ajudam ou atrapalham nosso sucesso? Assumimos projetos em proporção direta à habilidade que pensamos ter para lidar com uma situação. Atitudes são extremamente importantes ao determinarmos a diferença entre sucesso e fracasso. O que são atitudes? Atitudes são crenças dominantes. Em si mesmas, não são nem positivas nem negativas. A avaliação de uma atitude está sempre relacionada à nossa meta. Assim que estabelecemos a meta, uma atitude nos ajuda ou nos impede de alcançá-la. Por exemplo, ser introvertido é neutro em si mesmo. Entretanto, se sua meta é ser um orador público, tal atitude não o ajudará a alcançar sua meta. Atitudes que assumimos nos fazem procurar ou evitar situações. Escolhemos a maior parte de nossas atitudes sem intenção deliberada. A maioria delas foi formada pelo processo de osmose. Geralmente, não dizemos que adotamos ou resolvemos deliberadamente adotar uma atitude. Se adotamos atitudes que nos fazem evitar situações, podemos tomar a decisão consciente de torná-las irrelevantes. Só precisamos fazer uma nova afirmação, visualizar o resultado final, aquilo que resolvemos ter como reação apropriada, e nos reimaginarmos como pessoa que tem aquela reação emocional. Você pode visualizar buscando, ou, em alguns casos, evitando, se preferir, determinada ação em seu dia a dia. Atitudes permitem ou impedem que cresçamos, dependendo de como as usemos. A função do subconsciente. O subconsciente é um sistema de controles e equilíbrios. Ele sempre cuida para que nossa imagem da realidade seja verdadeira.
trabalha para evitar que enlouqueçamos. Como nosso subconsciente registra nossos hábitos de pensamento, sejam estes bons ou não para nós, precisamos começar a avaliar se estamos operando com base em informações válidas. Serão tais informações apropriadas para as nossas metas hoje? Serão apropriadas para o lugar onde resolvemos estar nesse momento? Ao lidarmos com o mundo à nossa volta, estamos conscientemente agindo em função desses hábitos de pensamento determinados por nosso subconsciente. Precisamos examinar nossos hábitos de pensamento para ver se eles são relevantes para nosso sucesso e definir aqueles que favorecem nosso avanço rumo às nossas metas e aqueles que nos atrapalham. Ficamos onde estamos ou, por intenção deliberada, nos convencemos de que mudar seria pessoalmente proveitoso. Se resolvermos mudar, devemos nos visualizar na crença nova. Autoconversação e imaginação construtiva retiram o teto do uso de nossas habilidades naturais e permitem que cresçamos de maneira controlada, sem tensão, sem feedback negativo. Deve-se entender que temos uma autoimagem total e uma outra. Esta aplicável a áreas específicas de nossa vida. Cada autoimagem é formada da mesma maneira. A função de meu subconsciente é assegurar criativamente que eu esteja sempre agindo de acordo com a verdade como eu a vejo, que eu não haja diferentemente de mim mesmo. Minha realidade de atuação, a forma como realmente ajo ou me porto, é controlada pela forma como penso subconscientemente. Mude a autoconversação antes de mudar as ações. Em vez de trabalharmos em nossas ações, queremos trabalhar em nossa autoimagem. De que formas empreendemos isso? Da mesma forma que essa autoimagem foi estabelecida em primeiro lugar por intermédio da autoconversação, o trabalho em nossa autoimagem começa em qualquer área que resolvemos mudar. Começamos por controlar nossa autoconversação para que, quando nosso comportamento não for aquele que queremos que seja, possamos dizer a nós mesmos: eu não sou assim, isso não é do meu feitio. Em seguida, faça uma afirmação concernente a qual deve ser seu feitio. É do meu feitio ser ganhador, é do meu feitio ser carinhoso, é do meu feitio ser bem-sucedido, é do meu feitio ser sociável. Quando sou bem-sucedido em alguma tentativa, em algo que no passado não seria de meu feitio, devo, por meio da autoconversação, reforçar minha crença dizendo: eu sou assim, esse é meu novo feitio, sou bem-sucedido, me dou bem com as pessoas, sou sociável. Essas afirmações são registradas pelo subconsciente, que não registra o que está acontecendo. O que imagino ser verdade é o que o subconsciente registra. Nós nos movemos na direção do que imaginamos. Movemo-nos na direção do que imaginamos. Somos, em essência, teleológicos. Isso significa que física, emocional e psicologicamente criamos, por meio de atividade e movimento, aquilo que mantemos como imagem em nossa mente, seja isso bom ou não para nós. Enquanto mantivermos a imagem, seremos atraídos na direção dela. Controlamos nossa imagética por intermédio da autoconversação direcionada. Eu me mentalizo no novo comportamento.
mesmo que nesse momento possa me parecer ridículo afirmá-lo aqui onde estou. O novo comportamento pode ser absolutamente incongruente com a forma como estou me portando ou agindo. Mas lembre-se, o pensamento deve vir primeiro. Não se preocupe com suas ações. Preocupe-se apenas com sua autoconversação e imagem mental. Certifique-se de que elas estão controladas para produzir o resultado final desejado. Conforme a imagem mental muda, sua atuação também muda, e você não mais precisará deter conscientemente o controle. Nosso mecanismo teleológico sabe exatamente onde estamos no tempo e espaço em relação ao alvo. A relação entre onde estou nesse momento e o alvo ou resultado final que estou tentando alcançar. Se saio do curso, o feedback negativo me motiva a voltar a ele. Isso estimula a energia e pulsão criativas para atrair pessoas, coisas materiais, novos livros, seminários ou o que esteja necessitando para criar a imagem em minha mente. Mas a imagem deve vir primeiro. Não podemos começar sem uma imagem. O mecanismo teleológico nos proporciona uma técnica poderosa para utilizar nossas habilidades criativas. Por nos movermos na direção daquilo que imaginamos, faz-se importante controlar o que estamos imaginando. A meta deve ser definida de forma clara e específica. O que buscamos? Como é aquilo que buscamos? Se não podemos descrevê-lo, não podemos também alcançá-lo. Forçar a mudança cria o fracasso. Uma das maiores armadilhas em que caímos é forçar mudanças, tais como tentar nos disciplinar e dizer a nós mesmos: tenho de fazer isso, tenho de perder peso, tenho de dar mais duro no trabalho. Esse esforço é o próprio subconsciente trabalhando contra o resultado final. Toda vez que você diz a você mesmo que tem de fazer algo, a função de seu subconsciente é responder: não, você não tem. Não tem de fazer nada e vou tirar você disso. E, com criatividade, evitando, protelando ou usando qualquer outro meio ao seu alcance, você encontra a forma para deixar de fazer. Ao dizer eu tenho de, na verdade você está dizendo: sim, eu tenho, mas se as coisas fossem do meu jeito, preferiria fazer alguma outra coisa. Quanto mais se esforça para fazer algo, mais você trabalha contra o mecanismo natural e criativo de seu subconsciente. Quando reconheço que posso, prefiro ou quero mudar porque minha ideia é me tornar assim, tenho um poder à minha volta ao qual a maioria das pessoas decidiu renunciar. Tão logo eu reconheça que tanto no sucesso quanto no fracasso sou uma pessoa que se fez por si mesma e que o controle desse sucesso ou fracasso cabe a mim, deixarei de dizer eu tenho de e passarei a dizer eu me resolvo a. Posso ser como minha imagem diz que posso e me mover construtivamente na direção desse resultado final com energia e vigor excitantes, fascinantes. Lembre-se, sua palavra é lei. Quando pode contar com promessas que fez a você mesmo ou a outras pessoas, você se torna poderoso. Somos fortes apenas na medida em que nossa palavra é forte. Quando dá a sua palavra a alguém, dizendo que estará em determinado lugar a determinada hora, que telefonará a tantas horas,
que fará essa ou aquela mudança, ou que podem contar com você. Você deve ser capaz de cumpri-la. Caso contrário, perderá seu poder toda vez em que faltar com a palavra dada. Não se trata apenas da palavra que empenha com outras pessoas, pois você pode alegar pretextos, mas também da palavra que empenha com você mesmo quando diz que pretende fazer algo. Quando dá a sua palavra a você mesmo para manter os planos que fez com você mesmo, sabe que pode contar com você. Com esse poder, esse sentimento, essa crença, você pode fazer praticamente tudo, pois sabe que faz as coisas acontecerem. Trata-se simplesmente de manter nossa mente afastada daquilo que não queremos e fixa naquilo que queremos. Não desperdice seu tempo imaginando ou gravando mentalmente o que você está tentando evitar. Ao invés de se afastar de algo, vá na direção de algo. Isso é psicologia pura. É muito frequente nos prejudicarmos por sermos realistas. Sempre fui assim. É assim que me porto. É assim que as coisas sempre acontecem comigo. O melhor conselho que posso lhe dar é o seguinte: nunca se guie por atuações passadas. Todo momento é um novo começo. O que você realmente quer? Pessoas bem-sucedidas, de ótima atuação, olham para o que querem e movem-se na direção do resultado final. Então, o que quero eu? Devemos decidir por nós mesmos. O que me torna uma pessoa feliz? Por que vou para o trabalho? Por que vou para a escola? Por que estou envolvido em alguma coisa? O que quero para mim mesmo? O que todo mundo quer na vida é sentir-se bem. É simples. É do sentimento que estamos atrás. Nós nos inclinamos a ir atrás das coisas para obter sentimento. As coisas são apenas um pretexto para jogarmos o jogo. O que vai despertar meu interesse? O que gosto de fazer? Esta última é a pergunta-chave. Se pode respondê-la, você está no caminho certo para uma vida bem-sucedida. O que gosto de fazer? Tão logo saiba disso, e a resposta será diferente para cada pessoa, poderei encaixar as outras peças para apoiar minha meta. Cheguei à compreensão de que, quando crio uma filosofia de minha vida e faço o possível para ser fiel a ela, todas as perguntas sobre o que quero fazer são facilmente respondidas. Se tiver uma visão global, você conhecerá os detalhes. Então, atrairá as pessoas que quer atrair. Saberá o que quer fazer em seu trabalho ou relacionamento, pois tudo e todos os que forem necessários para que você mantenha sua filosofia entrarão em sua vida. É igualmente importante estar disposto a mudar sua filosofia caso ela não o apoie a ser tudo o que você pode ser. Quando usa conscientemente os instrumentos da autoconversação e mentalização, você deliberadamente tira da ordem seu sistema. Compreenda que você será impelido fortemente, quase obsessivamente, para o que quer que esteja afirmando e imaginando. Se simplesmente usar os conceitos numa área de sua vida, você se tornará obsessivo a respeito. Estabelecer metas com equilíbrio proporcional e igual é a chave para que você não venha roubar de uma parte de sua vida para atender outra. Comece por saber aonde você quer ir e por conversar com você mesmo a respeito. O que disser a você mesmo determinará a que distância você chegará e quanto tempo levará para chegar lá. Autoconversação combinada com imagética construtiva
São os instrumentos mais poderosos que você pode usar para sair de onde está nesse momento e chegar aonde quer estar. Capítulo 4. Acreditar é enxergar. Neste capítulo, quero lhe dar alguns instrumentos para que você seja irrealista ao estabelecer suas metas. Os conceitos e ideias expostos aqui podem mudar a forma como você vai encarar toda a sua vida de agora em diante. Há uma crença geral comumente aceita em nossa cultura. Essa crença é de que enxergar é acreditar. Em essência, devemos ser realistas. Se posso enxergar, posso acreditar. Já aprendemos que seres humanos portam-se não de acordo com a verdade, mas de acordo com a verdade como a percebem. A percepção da realidade limita o sucesso. Pessoas que precisam enxergar para acreditar ou que precisam de feedback concreto para assumir um risco acham muito difícil crescer e mudar. Passam a maior parte da vida à espera de que algo aconteça, em vez de fazer com que esse algo aconteça. Estimulamos nossa energia e criatividade na proporção direta da nossa habilidade para usar a imaginação. Entretanto, o uso da imaginação é limitado por nossa percepção da realidade. Todos nós temos algumas limitações naturais para perceber a realidade, mas podemos expandir nossa consciência dessa realidade. Só nos deixamos limitar por ela se nos resolvemos a ser limitados. Para mudar isso, devemos nos dispor a dar uma boa olhada para ver se nossa percepção da realidade está limitada ou distorcida. Não existem duas pessoas que tenham a mesma consciência ou percepção da realidade. É isso o que determina a unicidade de cada indivíduo. Embora percebamos o mesmo mundo, interpretamos de forma diferente aquilo que vemos. Nossos hábitos, pensamentos e ações são limitados na mesma medida em que nossa consciência ou percepção o são. Nossa consciência é simplesmente uma combinação de todas as experiências, impressões e atitudes que acumulamos desde o nascimento. Nossa consciência pode ser resumida com as experiências totais de nossa vida. Nossa consciência determina a clareza com que percebemos e compreendemos tudo o que afeta nossa vida. Tudo o que acontece conosco é filtrado pela nossa consciência. Por conseguinte, agimos de acordo com o nosso grau de consciência do momento. Se nossa consciência falha, nossas ações serão falhas. Toda decisão que tomamos e toda ação que executamos estão baseadas em nosso grau de consciência num dado momento. Para sermos tudo o que podemos ser, devemos trabalhar constantemente para mudar e expandir nosso grau de consciência e percepção da realidade. Não é o que sabemos que nos deixa em dificuldade, mas sim o que achamos que sabemos. Uma das percepções falhas na consciência da maioria das pessoas é a de que enxergar é acreditar. Na verdade, o fato de eu não poder enxergar alguma coisa não significa que ela não exista. A razão de não enxergarmos oportunidades e soluções está em nossa inabilidade em determinar antes o que estamos procurando. Em vez de esperar para enxergar antes de acreditar, devemos primeiro estabelecer nossas metas antes que a realidade mude. Quando estabelecemos uma meta, nosso funcionamento, mente e cérebro, que representa um dispositivo natural de filtração, trabalha em nosso benefício para atingirmos nossa meta.
O que você está procurando? O que tem valor para mim? Que atitudes ou opiniões são importantes ou valiosas para mim? O que estou procurando? O que quero? Que resultado final quero? Quem pretende ser bem-sucedido deve encontrar respostas adequadas e exatas às perguntas acima formuladas. A interação mente-cérebro, o funcionamento mente-cérebro, não o ajudará a alcançar suas metas até que você compreenda clara e exatamente o que quer. A informação só passará quando você puder responder à pergunta: o que quero? Envolva sua mente na seguinte ideia: você deve saber o que quer antes de poder se conscientizar sobre como conseguir o que quer. Determinando primeiro o que lhe é valioso, você automaticamente permite a passagem de uma informação que lhe é importante. Sabendo exatamente o que quer, o tipo exato de casa, emprego, carro, renda, cliente, relacionamento, etc., você eleva sua consciência em oportunidades e informações valiosas que o ajudarão a alcançar sua meta. O funcionamento mente-cérebro veda naturalmente qualquer informação que não nos seja de valor ou que não represente ameaça à nossa segurança. É importante compreender isso. Qualquer informação que não seja de valor ou não represente ameaça à sua sobrevivência não chega a você. Ela é vedada automaticamente. Tal qual uma telefonista, o conjunto mente-cérebro seleciona milhares de recados, permitindo apenas a passagem das mensagens ou informações que sejam valiosas, registrando somente as que, segundo determinação sua, sejam pessoalmente proveitosas. Se eu permitisse a passagem de toda e qualquer informação, sobrecarregaria meu sistema nervoso e seria incapaz de lidar com todos os dados a mim apresentados. Para assegurar sua sobrevivência, o conjunto mente-cérebro permite também que ameaças de danos físicos e psicológicos sejam percebidas e compreendidas. Estou dizendo que você deve primeiro enxergar sua meta. As informações que chegam constantemente até você são simplesmente demasiadas. É impossível a passagem de todas. Portanto, devemos determinar exatamente o que queremos, decisão que permitirá naturalmente que nosso mecanismo mente-cérebro se torne altamente seletivo quanto ao que é de valor para nós. A questão é: o que tem valor para mim? O que quero? A informação correta quando você precisa dela. Tão logo eu determine o que quero, a informação começará a passar. Lembre-se, o fato de eu não poder enxergá-la não significa que ela não exista, mas que simplesmente estou bloqueando a passagem de uma informação não importante para mim. Devo fazer isso para manter minha sanidade. Como já dissemos, esse bloqueio é natural e nada mais que um mecanismo protetor que nos mantém sãos. Irreprimido, porém, esse mecanismo pode limitar nossos horizontes. Existe, num determinado momento, enorme quantidade de informações disponíveis para ajudá-lo a criar um resultado final, qualquer que seja ele. Entretanto, a maioria das pessoas, ou grupo de pessoas, tenta resolver problemas sem primeiro determinar exatamente que resultado final deseja alcançar. Toma decisões baseadas em fatos imediatamente disponíveis ou recursos que tem naquele dado momento. A reação natural é: não podemos fazer isso. Não sabemos de onde vem o dinheiro. Quem vai nos ajudar? Não temos o que necessitamos.
Não temos o imprescindível. Ou então, não temos experiência suficiente para isso. Concentrando-se no resultado final. Você não precisa saber todas as respostas. Aliás, se você tivesse a resposta a todas essas perguntas, tais informações provavelmente trabalhariam contra você neste momento. Eis o que realmente precisa saber. Qual é o resultado final? Aonde você quer chegar? O que quer criar? Estabeleça a meta primeiro e a informação pertinente passará. Dispor primeiro de todas as informações para depois se concentrar na meta apenas torna a questão confusa e prejudica qualquer progresso programado. Lembre-se, a informação não passa primeiro. Antes disso, o funcionamento mente-cérebro deve aferrar-se à meta ou resultado final. Estabelecida a meta, tudo o que você precisa saber para alcançá-la se apresentará espontaneamente. A coisa só não funciona quando a situação é de ameaça de segurança. Aí então ficamos cegos às informações existentes no universo, inclusive as essenciais para que possamos completar nossas metas. Para nos conscientizar de tais informações, devemos primeiro determinar a meta. Pessoas de ótima atuação, pessoas que realizam coisas, conhecem o segredo: acreditar e enxergar. Todas as demais querem primeiro ter os fatos para depois acreditar. Mas não é assim que funciona. Você deve primeiro acreditar na meta para depois ver como atingi-la, pois as informações necessárias passarão. Você deve determinar o que lhe é valioso. Que tipo de cliente quer? Que tipo de casa? Que tipo de conhecimento antes que as informações passem? Você encontra o que está procurando. Suponha, por exemplo, que você esteja interessado em determinada marca de automóvel. Talvez esteja considerando a compra de um, ou então tenha acabado de comprar um. Note que, assim que decide o que quer, você passa a ver essa marca de carro em todos os lugares. Por quê? Porque esse carro tem valor para você. Esse exemplo pode ser aplicado ao objetivo de encontrar clientes, empregos, negócios ou pessoas com as quais você gostaria de se relacionar. Tão logo saiba o que está procurando, as oportunidades e informações se tornarão evidentes. Você não encontrará o que quer se não souber do que se trata, mesmo que conviva com o desejado. Saber por antecipação exatamente o que seus fregueses ou clientes desejam aumenta sua consciência sobre como ajudá-los. Se você não sabe exatamente o que eles querem, a informação sobre como ajudá-los não passará. Se você deseja ser um bom mediador ou relações públicas, diga algo de valor à outra pessoa na hora de estabelecer contato. Caso contrário, ela simplesmente vedará ou bloqueará a conversa. Prestamos atenção ao que tem valor para nós. Pensando fora de nossas limitações. Outra razão para que não enxerguemos é a limitação da nossa forma de pensar. Devemos estar dispostos a pensar fora de nossas limitações. O indivíduo sente-se psicologicamente incomodado ante opiniões, crenças e atitudes conflitantes. É possível manter atitudes diferentes sem desarmonia emocional, desde que, em determinada situação, tais atitudes não se conflitem diretamente. Geralmente, quando pessoas são colocadas num meio ambiente estranho a elas ou encontram-se em situação nova e estranha,
Faz-se necessária uma mudança de comportamento ou a modificação da atitude para diminuir ou eliminar a ansiedade causada pela mudança. O que você deve fazer é procurar manter o equilíbrio psicológico, tentando acomodar as coisas em seu íntimo. A maneira mais comum de se aliviar conflitos é a racionalização. Racionalização é um tipo de pensamento usado para se tentar explicar pensamentos ou ações em termos lógicos ou justificar opiniões e condutas. Para não parecer tolo ou cometer enganos embaraçosos, o racional deve reunir pessoas e informações que corroborem sua opinião ou justifiquem sua conduta, como, por exemplo, quando conhecemos alguém do sexo oposto e nos sentimos atraídos por essa pessoa. A tendência é, subconscientemente, vermos apenas suas características boas e bloquearmos a visão de seus traços negativos. Isso justifica a ação de se tentar estabelecer relacionamento com esse alguém. Antes de assumir um compromisso ou tomar uma decisão, o que se deve fazer é passar por um estágio no qual se consiga avaliar a situação global. Durante essa fase, a pessoa geralmente está aberta a novas informações. Entretanto, tão logo assume o compromisso ou toma a decisão, começa a reunir apenas pessoas ou fatos que a façam parecer boa ou a tornem certa, por acreditar e agir da forma que acredita e age. Esse processo é chamado agrupamento. Infelizmente, quando tentamos provar que estamos certos, sendo como somos ou escolhendo o que escolhemos, bloqueamos informações que talvez nos sejam úteis para tomarmos decisões racionais, fechando automaticamente os olhos para outras opções. Quando nos aferramos a uma ideia ou a uma razão, segundo a qual determinada coisa não funcionará, a solução não passa. Soluções ao invés de problemas. O fato de não conseguirmos enxergar uma solução não significa que ela não exista. Se você diz a você mesmo que não tem como expandir seu negócio, completar esse ou aquele projeto, fazer determinada coisa, você se concentra no problema e não na solução. Você pode usar seu subconsciente para ajudá-lo a obter respostas e soluções. Ou então, pode usar o mesmo subconsciente para pretextar razões ou racionalizações que o impeçam de obtê-las. A opção existe sempre e é sempre sua. Um bom exemplo acontece quando você quer comprar alguma coisa. A maioria das pessoas anda de loja em loja, procurando o preço mais baixo. Assim que encontra o artigo desejado pelo preço que se dispõe a pagar, pensa criativamente em formas de cortar gastos e assim obter o dinheiro para fazer a compra. Cortam aqui, economizam ali, mas você pode usar a mesma energia criativa para calcular uma forma de manter o que já tem e ganhar mais dinheiro para comprar o que quer. Pode usar sua criatividade para mover-se para trás ou para a frente. Ao nos aterrorizarmos, usamos facilmente a racionalização para justificar uma retirada, desistência, corte de gastos ou impossibilidade de fazer determinada coisa. Estará você usando sua energia para tentar calcular quais as coisas que lhe são inatingíveis ou impossíveis? Ou a estará empregando para descobrir uma forma de fazer com que elas aconteçam? Atraímos o que julgamos merecer. Outra razão por que não enxergamos soluções e oportunidades, mas sim problemas e fracassos, temos baixa autoestima. Fomos treinados desde a infância
a acreditar que somos o que temos e o que fazemos, e, assim, morremos de medo de cometer um engano. Se temos uma baixa autoestima, devemos mudar de opinião acerca de nós mesmos, pois só podemos atrair o que julgamos merecer. Podemos trabalhar em nossa autoestima mudando nossa autoconversação de negativa para positiva. Quanto melhor for sua imagem sobre você mesmo, maior será o valor que tem para você mesmo, mais opções terá e mais riscos poderá assumir. Quanto mais elevada for sua autoestima, mais os outros desejarão participar de sua vida. Desejarão ser seus clientes, seus fregueses ou seus amigos. Quando sua autoestima é boa, você pensa: posso enfrentar qualquer problema ou desafio. Nem sei sequer ainda como lidar com o problema, mas não precisava saber disso antes que ele aparecesse. Agora que ele está aí, a informação chegará. Assim, tudo se converte em oportunidade para se aprender e fazer mais. Deixando que outros sejam nossos professores. Às vezes, a informação de que precisamos chega por intermédio de outras pessoas. Se nossa autoestima é alta, a informação pode chegar na forma de sugestão ou até mesmo de crítica. Entretanto, se nossa autoestima é baixa, seremos incapazes de aceitar sugestões ou críticas alheias, e nossas reações serão defensivas. Por que vou escutar meus subordinados? Por que vou escutar meus filhos? O que eles podem saber que eu já não saiba? Por que devo escutar minha mulher? Sou mais sabido que ela. O erro que aí se comete é o seguinte: quando aceitamos apenas a própria opinião, estamos fechados a todo o resto. Eis um caso em que a autoestima não é forte bastante para que aceitemos opiniões alheias. Quantas vezes você já disse: não me aconselhe como fazer isso, quero fazê-lo sozinho? Na verdade, o que você está dizendo é: não quero que você me mostre. Vai parecer mais sabido ou mais inteligente que eu. Como minha autoestima é baixa, tenho de dar boa impressão o tempo todo. Precisamos permitir que outros sejam nossos professores. Isso não significa aceitar tudo o que nos aconselham, mas, para nosso próprio benefício, é bom que ao menos os escutemos para ver se o que tem a dizer nos é de valor. Não importa quem o ajude ou quem lhe mostre o caminho. O que interessa é o resultado final. Se você pode me mostrar como chegar lá da maneira mais fácil ou rápida, então quero aprender com você. Não é por ser imbecil que você não sabe como realizar determinada coisa, e sim por ser condicionado, por ter formado um bloqueio que o impede de enxergar. Nos negócios, a tendência é aferrar-se a visões tradicionais. Sempre fizemos isso assim. Quando usamos esse tipo de pensamento e nos aferramos à maneira tradicional de agir, fechamos os olhos para novas fórmulas de trabalho e construção. Portanto, faça as seguintes perguntas a você mesmo: que ideias, crenças ou atitudes aceitei? Terei alguma ideia, opinião ou atitude que não esteja me ajudando a chegar aonde quero, fazer o que quero, ser o que quero? Em caso positivo, disponha-se a largar tal ideia, crença ou atitude e concentrar-se no resultado final. Você precisa admitir novas informações que lhe facilitem a obtenção do resultado final. A coisa mais importante é o resultado final. Assim que você souber disso, a informação que o capacitará a atingir sua meta virá. Quero que você reconheça que não precisa saber coisa alguma de determinado assunto que queira aprender
ou um negócio em que pretenda começar. O fato de lhe faltar experiência em alguma coisa ou não ter sido bom em alguma matéria escolar não significa que você seja incapaz de aprender. Significa apenas que a informação sobre como se ocupar daquela matéria não lhe pareceu de valor no passado. Agora que você definiu claramente o que quer, veja com que intensidade vem a informação. Obtendo a cooperação de outros. Tão logo você decida como quer viver, tão logo decida o que deseja que seu grupo cumpra, tão logo decida e defina o que quer criar pessoalmente, o processo se tornará excitante, pois as informações lhe ocorrerão e você encontrará uma forma de atingir sua meta. O que estou fazendo é encorajá-lo a fazer com que as coisas aconteçam, não apenas para você mesmo, como também para seu negócio, empresa, família ou qualquer grupo com o qual esteja trabalhando. A questão não se restringe àquilo em que você acredita, mas também àquilo em que você pode levar pessoas à sua volta a acreditar. A chave é fazer com que outros acreditem ser bem mais capazes do que pensam ser e impedir que continuem com suas limitações justificativas por não poderem fazer determinada coisa ou pela maneira como agiram no passado. Você quer que eles comecem a concentrar suas atenções no lugar em que querem chegar ou na pessoa em que querem ser. O resultado final é o que importa. Quando você tem uma nova ideia ou crença e procura criar algo que não existia antes, um novo produto, serviço, negócio, etc., seu problema não será sua crença na ideia, mas sim tentar convencer pessoas à sua volta de que essa ideia é possível. Seu maior problema na obtenção de ajuda e cooperação de outros para atingir um objetivo será como fazê-los acreditar em você. Como posso fazer com que eles me apoiem? Esse é o problema enfrentado por todos os líderes. A questão não é bem aquilo em que o líder acredita, mas aquilo em que o líder possa fazer com que outras pessoas acreditem. Sabemos que todas as pessoas agem de acordo com a verdade vista pelo ângulo em que a percebem. Quando essa percepção é falha, a maioria apresenta suas razões lógicas para justificar um eventual fracasso, explicando seus motivos pelos quais uma ideia não pôde ser posta em prática, porque foi impossível, difícil demais, etc. Lembre-se, essas pessoas não estão tentando intencionalmente sabotá-lo ou detê-lo. Elas estão agindo de acordo com a verdade como a percebem. O desafio é como levá-las a acreditar que podem fazer mais do que se pensam capazes de fazer. Você talvez possa ver que seus filhos têm potencial, mas de nada adiantará ver o potencial de seus filhos se eles também não puderem vê-lo. Você pode ver o potencial de seu empregado ou de seu cônjuge, mas esse potencial só será útil se eles também puderem vê-lo, pois devem agir de acordo com a verdade como a percebem. Ajude outras pessoas a mudarem seu grau de expectativa. Bons líderes, pais e cônjuges são capazes de ajudar outras pessoas a mudar seu grau de expectativa, mudar o que elas acreditam ser verdade. São capazes de motivá-las para que acreditem em algo em que não acreditavam antes. E por meio da autoconversação e mentalização, ajudá-las a converter essa crença em realidade. Para fazer isso, você não pode pedir-lhes, sem mais nem menos, que o sigam cegamente. Hoje em dia, as pessoas são sofisticadas e resistentes demais para tanto. Fazemos isso na infância porque vivemos da fé,
mas em breve nos tornamos lógicos, queremos razões. Temos de ensiná-las como criar a partir de uma ideia, como utilizar os instrumentos que estamos aprendendo ao longo desse livro. Se não estiverem dispostas a utilizar os instrumentos, elas farão o possível para provar que estão certas por acreditar no que acreditam e, no fim, tentarão sabotá-lo ou detê-lo para se tornarem certas. Cerque-se de pessoas capazes de fazer. Olhe para as pessoas que costumam se lamentar. Isso não pode ser feito. Não tem jeito. Não vejo como isso possa ser feito. Você permitiria que tais pessoas decidissem se você é capaz ou não? Entregaria seu poder para tais pessoas? De que tipo de pessoas você se cerca em seu negócio? Serão pessoas que vivem procurando razões porque alguma coisa não pode ser feita? Ou estará você cercando-se de pessoas que encontram soluções? Seja bastante cuidadoso ao escolher as pessoas das quais você se cerca, pois elas exercem forte influência sobre sua criatividade, quer você se dê conta disso ou não. A negatividade delas torna-se contagiosa em seu escritório, relacionamentos, família e negócio. Pessoas que acreditam que as coisas não podem ser feitas acabam se revelando incapazes de fazê-las. Mas pessoas que sabem que as coisas podem ser feitas acabam fazendo com que elas aconteçam. Se você tem um negócio, não pague pessoas para que lhe digam o que você não pode fazer. Você mesmo pode pensar em todas as razões por que algo não pode ser feito. Não precisa ter pessoas à sua volta para lhe dizer que algo não pode ser feito e ainda pagá-las por esse privilégio. Cerque-se de pessoas com grande autoestima, pessoas que possam lhe dizer como fazer o serviço. Ensine-as a procurar soluções e não problemas. Todo líder forte estabelece primeiro uma meta e depois faz o que for necessário para cumpri-la. Quem educar pessoas à sua volta para que comecem a estabelecer metas com base não naquilo que está disponível, mas sim no que se deseja alcançar, será um líder forte e cercado de pessoas de ótima atuação. Para crescer ou mudar, devemos aprender a alterar nosso grau de expectativa. Para mudar nosso grau de expectativa, devemos desenvolver crença forte em nós mesmos e em nossas metas. Devemos saber que podemos tomar uma ideia e fazê-la acontecer. Todo mundo quer vê-la antes de acreditar nela, mas você deve acreditar nela antes mesmo de vê-la. À medida que tiver mais fé em seu próprio poder, você a transmitirá aos outros. Com esse conhecimento das próprias capacidades e das capacidades das pessoas à sua volta, você pode fazer coisas que, para outros, parecerão irreais ou impossíveis. O verdadeiro significado da fé. A expressão mais simples de tudo isso é a habilidade para se realizar tarefas que outros achem difíceis ou impossíveis. Quantas metas você tem estabelecido, baseando-se no que é evidente, no que você pode enxergar, no que você tem e no que você pensa ser real? Não baseie suas metas naquilo que você tem ou fez, mas sim naquilo que quer e aonde, em última análise, pretende chegar. Tudo sobre o que estamos falando aqui pode ser resumido numa palavra: fé. A fé nada tem a ver com religiosidade ou esoterismo. A fé é fato puramente psicológico ou fisiológico. Quando compreende como a mente e cérebro funciona,
Você sabe que a fé, acreditar antes de enxergar, é o processo natural da criação. Quando compreende que sua fé determina seus resultados, você é capaz de realizar tarefas que outras pessoas acham impossíveis. Você simplesmente se concentra naquilo que quer e, em seguida, permite a passagem de informação que o capacita a criar sem tensão e sem esforço o que quer. Na realidade, aquilo que você procura também o está procurando. O início de tudo é acreditar antes de enxergar. Se você está gostando dos ensinamentos deste livro, assista a parte 3 em nosso canal. Muita gratidão, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, se inscreva em nosso canal, deixe o seu comentário.